Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Emoji, Emoticon e GIF. Material produzido para o curso Fundamentos e Práticas para a Construção de Jogos Digitais, de Cartas e de Tabuleiro, acessíveis para pessoas com deficiência, ministrado pelo professor Francisco Lima, UFPE 2022. Elementos pictográficos, emojis, em social commerce e suas influências no consumidor. Cláudia de Sá Lemos. Representações pictográficas das emoções têm sido amplamente utilizadas em ambientes online, portanto estão sendo estudadas em diversas áreas de pesquisa, que vão desde a área de saúde aos estudos sobre comportamento. No entanto, não há um consenso sobre como devem ser chamadas as figuras responsáveis pela representação de emoções, intenções e humor. Termos como intenticons, stickers, graphicons, emoticons e emojis são alguns dos tipos dessas representações a que tais estudos se referem. Para esclarecer e definir cada um dos termos, produzimos o quadro 2, contendo as principais informações sobre cada tipo de elemento pictográfico. Quadro 2. As diferenças entre smiley, emoticons, emoji e stickers. Smiley. Aparição nos anos 60. Forma estática. Conteúdo: rosto sorridente. Cenários de uso: vida diária, Unicode, sem Unicode. Emoticon. Época de ocorrência: 1982. Forma estática. Conteúdo: várias expressões faciais. Cenários de uso: vida diária, Unicode, sem Unicode. Emoji. Época de ocorrência: 1999. Forma estática. Conteúdo: expressões faciais, conceitos abstratos, emoções, sentimentos, animais, plantas, atividades, gestos, partes do corpo e objetos. Cenário de uso: vida diária, Unicode, Unicode próprio. Sticker. Época de ocorrência: depois do século XXI. Forma estática ou animada. Conteúdo: expressões faciais, conceitos abstratos, emoções, sentimentos, animais, plantas, atividades, gestos, partes do corpo e objetos. Cenários de uso: vida diária, Unicode, sem Unicode. Alguns trabalhos nomeiam os emoticons e emojis como semelhantes. No entanto, evidencia-se na literatura que os significados e características são distintos. O termo emoticon resulta da aglomeração das palavras em inglês emotion, emoção, e icon, ícone, o que sugere uma indicação de expressão emocional. Geralmente, os emoticons são construídos utilizando caracteres de teclado e são lidos na horizontal, da esquerda para a direita. Por exemplo, face triste, abre parêntese. Já o termo emoji vem do japonês cenário, escrita, caractere, e possui Unicode próprio e nome pré-determinado que representa expressões faciais, conceitos abstratos, emoções, sentimentos, animais, plantas, atividades, gestos, partes do corpo e objetos. Conduzidos pela teoria da presença social, Tung e Deng descobriram que os emojis intensificaram o senso de conectividade e o nível de presença social, e comparando ambos, os emojis possuem mais apelo visual do que os emoticons. O que este emoji significa? Desenvolvimento de aplicativo para Curitiba 2021. Conceituação de emojis. Pedro Henrique Dias Mactura. De acordo com o Cambridge Dictionary 2021, emoji ou emojis, ambas as formas estão corretas, são imagens digitais que são adicionadas a uma mensagem em meios de comunicação para expressar uma ideia ou sentimento específico. Vale ressaltar que os emojis são diferentes dos emoticons, que são, por sua vez, imagens compostas por símbolos como sinais de pontuação usados em mensagens de texto, e-mails, etc., para expressar emoção em particular. Estas imagens também são consideradas pictogramas, ou seja, são sinais que, através de uma figura ou de um símbolo, permitem desenvolver a representação de algo.
Há diversas categorias, incluindo sorriso e pessoas, comidas e bebidas, atividades, viagem e lugares, objetos, símbolos e até bandeiras. Os emojis como propulsores de diálogos no ciberespaço, experiência do ensino fundamental. Graça Regina Armon Matias Ferreira, Lorena Andrade Matias. Segundo Paiva, em 2016, os emojis não têm um nome oficial, são apelidados pelos usuários. Os emojis surgiram na década de 1990 no Japão e possuem representações prontas, ou seja, não apenas traços, dois pontos, entre outros, são de fato desenhos. Silva afirma que os egípcios antigos tinham os hieróglifos e o homem moderno tem os emojis. Neste sentido, percebemos uma linguagem escrita informal, cada vez mais multimodal, com a inserção dessas representações visuais no contexto da cybercultura. Cada vez mais se aprende a incluir e a conectar diferentes fontes de informação, visto que as mídias sociais favorecem a capacidade de criação e compartilhamento de ideias, exigindo para isso o aprendizado contínuo e formação de comunidades de aprendizagem. O que são emojis? De onde vieram e como fazer marketing com eles? Daphne Braga. A palavra emoji vem da união de e, que significa imagem em japonês, e moji, que significa letra, ou seja, são símbolos que representam uma ideia, palavra ou frase completa. Desde sua origem no Japão, eles têm sido muito usados em mensagens eletrônicas, páginas da internet e aplicativos em diversas partes do mundo. Suas principais categorias são expressões faciais, animais, comida, veículos, lugares, objetos e clima. A linguagem dos emojis. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. Os emojis chegaram aos smartphones em 2013 e, como afirma Porter em 2014, tornaram-se uma língua franca para determinados usuários de mensagens de texto e mídias sociais. Ela acrescenta que os emojis permitem que as pessoas pontuem seus textos com centenas de imagens coloridas que variam de um arranha-céu a um copo de martini ou um focinho de porco. O uso do verbo pontuar é especialmente interessante quando pensamos na função dos emojis, pois eles vêm complementar os sinais de pontuação tradicionais que também são usados de forma limitada para indicar emoções. O mais tradicional é o ponto de exclamação, mas outros sinais também podem indicar emoções. A rigor, os emojis são apenas as figuras geradas pelo Unicode, que, segundo o glossário da empresa, é um padrão para a representação digital de caracteres usado para a escrita de todas as línguas, mas a palavra tem sido usada também para designar os stickers. Os emojis e os stickers podem funcionar como pictogramas e também como ideogramas, como explica Sternberg em 2014, exemplificando com os pictogramas de berinjela e pêssego, que são, ao mesmo tempo, utilizados com conotação sexual. Existem também variações culturais, a exemplo de um montinho de fezes, que no Japão é usado para desejar boa sorte, mas pode ser ofensivo no Brasil. O emoji, que significa ok nos Estados Unidos, é um palavrão no Brasil. E o emoji, que foi criado para significar um tipo de cumprimento muito comum da cultura americana, o high five, tem sido usado como agradecimento no Japão e como prece por muitas pessoas, inclusive no Brasil. Como argumenta Lebduska em 2014, os emojis, como toda linguagem, sofrem limitações contextuais. Ele cita o exemplo de um emoji reproduzindo um kadomatsu, um tipo de decoração feita com hastes de bambu e ramos de pinheiro, usada pelos japoneses no Ano Novo para trazer sorte. Esse emoji é mais familiar aos japoneses, mas foi usado como sinal de desrespeito por pessoas que desconhecem a tradição cultural e associaram o desenho com o gesto do dedo médio. Dentro de uma mesma cultura, assim como as palavras, os significados dos emojis podem ter variações de significados sutis, dependendo do contexto. Emoticons, adereços às conversas virtuais? Letícia Jovelina Estorto. Em inglês, emotion, emoção, mais icons, ícones. Os emoticons são, portanto, ícones ou símbolos formados por sinais diacríticos e de pontuação que representam emoções, mas não só isso. Atualmente, eles simulam também características físicas, letras, palavras ou frases, sinais, atitudes e ações, dando mais expressividade ao texto virtual, no qual o tom de voz e os elementos cinésicos, característicos da interação face a face, não estão disponíveis sem esses outros recursos. Os emoticons, em sua grande maioria,
expressam emoções ou representam sinais de pontuação e letras, palavras ou frases. Todavia, nem todos eles traduzem apenas isso. Alguns expressam gestos, ações, outros representam animais, os quais também podem simular sentimentos, atitudes ou xingamentos. Afinal, qual é a ligação entre emoticon e escrita? O emoticon é um hipertexto, isto é, um texto construído por meio de uma linguagem digital e veiculado entre microcomputadores, em geral via internet. Em outras palavras, o hipertexto é uma forma de produção textual viabilizada pelos avanços da microinformática. Uma das características dos emoticons é precisamente a sua natureza não linear, não sequencial, sem início nem fim, muitas vezes comparada aos processos associativos do pensamento, características muito próximas das dadas por Roland Barthes em 2014 para designar o que é texto. Emoji as affective symbols. Affective judgments of emoji, emoticons, and human faces varying in emotional content. Bridget Fisher e Cornelia Herbert. Ao contrário dos emojis, os rostos humanos são únicos em termos de comunicação, porque podem ser muito específicos, mas também universais. Ekman e Friesen distinguem em diferentes emoções básicas: raiva, medo, prazer, tristeza, surpresa e nojo. A emoção raiva demonstra que não há emoção concreta representando a raiva, mas mais de 60 variações diferentes dela. Cada uma dessas 60 variações compartilham diferentes padrões musculares faciais que as atribuem à família da raiva, em vez de qualquer outra família de emoções. Essas variações podem ocorrer devido a diferenças na biologia, experiências de aprendizado ou diferentes condições nas quais a emoção ocorreu. Em relação às expressões faciais, portanto, é muito importante usar instrumentos padronizados para investigar propósitos emocionais para poder controlar as respostas psicológicas e fisiológicas evocadas. O que são emoticons? Quando surgiram? Evolução e exemplos. Escola saudável. Por definição formal, ou seja, aquela que está no dicionário, emoticons são as representações das emoções através de expressões faciais pela junção de ícones ou de caracteres que estão disponíveis no teclado de um computador. Essas representações são muito usadas em bate-papos virtuais e mensagens em redes sociais. O próprio nome dessas representações já nos auxilia a entender do que se trata. É uma junção de emotions, emoções em inglês, e icons, ícones, também em inglês. A diferença entre emoticons e emojis é muito comum e atinge quase todos os usuários desses recursos que procuram saber mais sobre eles. Os emojis surgiram no Japão na década de 90, foram criados por Shigetaka Kurita e são um conjunto de imagens prontas disponíveis numa biblioteca. Mais uma vez, o nome emoji sugere isso. Em japonês, e significa imagem, emoji significa personagem. Em português, significaria pictograma. Assim, atualmente a biblioteca dos emojis também abrange os emoticons, mas apenas quando já aparecem na versão desenho. O discurso da afetividade e a linguagem dos emoticons. Audrey Daniele Bezerra de Brito. Os emoticons são signos de imagem digital utilizados com frequência em chats, principalmente pelos adolescentes, para expressar seus sentimentos. Além disso, são vistos pelos usuários da internet como uma alternativa de interação comunicativa e descomplicada, informal, lúdica, consequentemente, mais atrativa. Além disso, os emoticons já são facilmente encontrados no mercado de consumo em vários produtos, de biscoitos a preservativos, por se tratar de um artifício para atingir o jovem consumidor, já que suas imagens associadas a produtos são relacionadas simbolicamente pelo consumidor à imagem da juventude e da afetividade. Diante dessas afirmações, podemos caracterizar os emoticons, segundo Ducrot e Todorov, pelo sentido lato da escrita, pois se trata de uma ferramenta semiótica, visual e espacial. Além disso, os emoticons também podem ser classificados como um pictograma, já que também são desenhos figurativos utilizados na comunicação online. Logo, os emoticons, alvo de nossa pesquisa, podem ser considerados como uma linguagem pictográfica utilizada em um meio digital para facilitar a comunicação contemporânea. É uma linguagem que utiliza imagens para demonstrar emoções e afetividade, sentimentos indispensáveis em qualquer comunicação.
Para Martins, em 2007, sempre existirá a necessidade de símbolos de integração mundial. Logo, os emoticons são estes símbolos. GIF, Graphics Interchange Format. Luciana de Oliveira Matos, Rosilene Moreira Coelho. O GIF, Graphics Interchange Formats, ou formato de intercâmbio de dados, foi criado pela CompuServe em maio de 1987, a partir da necessidade de se ter um arquivo gráfico que fosse rápido, compacto, versátil e que previsse inovações tecnológicas. O GIF é uma extensão aplicada a imagens comprimidas e codificadas pela especificação LZW, método que não acarreta perda de informação, ou seja, uma imagem GIF pode ser lida e gravada infinitas vezes e sempre será idêntica à original. O GIF animado é a consequência do armazenamento de uma série de animação em um único arquivo, com a possibilidade de se alternar entre elas uma determinada velocidade. Após ser carregada, a animação é executada direto do cache. O esforço para o browser é bem menor, e não há esforço extra para o servidor, uma vez que o arquivo é tratado como qualquer outro arquivo gráfico. Vale ressaltar que mesmo que o browser não suporte o GIF animado, este será exibido como um GIF qualquer. Portanto, é necessário que se planeje a animação, pois nesse caso será exibido o primeiro quadro de imagens produzido na série de animação. Existem milhões de sites que fornecem GIFs, com os mais variados recursos. Os usuários encontram as imagens organizadas em diversas categorias, que vão desde anjos, flores, animais, até imagens de esqueletos, tesouras, monstros, ruivas e loiras. A imagem em movimento vale mais do que 1000 palavras. GIF animado como recurso expressivo. Ludmila Lupinati. GIF corresponde ao Graphics Interchange Format, um protocolo de imagens digitais lançado no final dos anos 1980 e que rapidamente conquistou seu espaço graças a seus baixos requisitos computacionais e sua alta compatibilidade com diferentes navegadores, sem a necessidade do uso de plugins. O formato GIF pode ser utilizado para imagens estáticas, assim como alguns de seus principais concorrentes, como JPEG e PNG. Mas seu principal diferencial em relação aos demais protocolos é o fato de ele também suportar animações silenciosas e frequentemente cíclicas, os GIFs animados. Até meados dos anos 2000, GIFs animados eram empregados principalmente com finalidades decorativas e eram os responsáveis por dar movimento às páginas da internet. Hoje, tais animações são amplamente inseridas nas conversações online para simular reações em resposta ou mesmo substituindo a palavra escrita. Uso de GIFs animados nas redes sociais. Laura Batista Sintra, Sandra Maria Ribeiro de Souza. Dentre os recursos disponíveis para a composição das mensagens dos usuários de mídias sociais, o GIF animado é um formato de imagem que aparece como alternativa às imagens fixas, como fotografias e ilustrações, e aos vídeos, geralmente mais complexos em termos de produção, duração, sonoridade e desenvolvimento narrativo. O termo GIF é acrônimo da expressão Graphic Interchange Format, isto é, formato intercambiável gráfico. Identificado pela extensão de arquivo .gif, o GIF pode comportar tanto imagem fixa quanto em movimento, e foi desenvolvido com a finalidade de agregar velocidade ao compartilhamento de imagens pela internet. Quando fixo, é conhecido simplesmente como GIF, enquanto na modalidade com movimento, denomina-se GIF animado, e reproduz os movimentos de maneira automática e contínua, sem a necessidade de procedimentos complexos por parte do espectador. O uso de GIFs animados ganhou notoriedade na última década, em especial nos últimos 5 anos, com a adaptação dos mecanismos de publicação de redes sociais populares para a incorporação do formato. Desta forma, o recurso de pesquisas e aplicação de GIFs animados foi implementado pelo Tumblr em 2015, pelo Twitter em 2016, pelo WhatsApp em 2017, pelo Instagram em 2017 e também pelo motor de buscas do Google em 2018. GIF é um formato de compressão algorítmica de imagem que minimiza a necessidade de processamento em memória de dispositivos eletrônicos, traduzindo-se na difusão, carregamento e visualização de maneira simples e rápida. Mesmo com limitações inerentes ao formato, a utilização de GIFs, sobretudo os com movimento ou animados, é diversificada e apresenta potencial expressivo distinto
contextualizada pela paratextualidade com os demais componentes de sua aplicação. Apesar da recente repercussão, os GIFs animados não são elementos propriamente inéditos do ambiente virtual, mas um formato consolidado ao longo de mais de 30 anos de existência e que já contava com certa popularidade na internet como um modo de comunicar visualmente, utilizando pouco espaço de armazenamento na rede. O uso social de GIFs animados na comunicação relaciona-se diretamente com a idiosincrasia dos indivíduos enquanto usuários dos ambientes virtuais no processo histórico de desenvolvimento da comunicação em rede, auxiliando na representação, não somente de conceitos, mas de identidades, que são exprimidas através de sua aplicação. Atualmente, a combinação singular de GIFs animados com os demais elementos do discurso das redes sociais pode ser reconhecida como um meio de expressão e representação de peculiaridades e comportamentos de sujeitos e grupos. A intertextualidade como marca dos stickers do WhatsApp, Ana Cristina Carmelino e Lídia Kogawa. O termo sticker do inglês significa a pessoa que cola cartazes, adesivo, conforme o dicionário online Word Reference. O substantivo tem sido comumente definido como adesivo, autocolante ou etiqueta, e de forma mais coloquial como figurinhas. Nos anos 1990, nos Estados Unidos, os stickers passaram a ser considerados arte de rua, sticker art, um componente da cultura alternativa, tal qual o grafite e o stencil. Segundo os registros de Arnold, um dos precursores dos stickers como arte foi Frank Shepard Fairey, que começou o trabalho na década de 1980 e ficou conhecido por ser um dos maiores e mais influentes designers gráficos. Seus principais trabalhos foram a criação de uma campanha de street art que se popularizou em algumas cidades por meio do adesivo Andre the Giant Has a Pulse, que deu origem à série Obey the Giant, e o retrato de Barack Obama com a legenda Hope, que se tornou famoso e foi usado em sua campanha para a presidência em 2008 como estratégia de persuasão ao voto jovem. Os adeptos dessa expressão urbana, como destaca Arnold, não apenas saíam às ruas para colar seus adesivos, mas também os trocavam com artistas do mundo todo, por meio do correio. Segundo o autor, os objetivos dos stickers variavam de acordo com os propósitos do artista. Podiam ter cunho político, de protesto ou impacto, servir como adorno urbano ou apenas como uma forma de expressão pessoal. Em meados dos anos 2000, os stickers, frisam-se adesivos, chegam ao Brasil e tomam conta das grandes capitais. Colados em muros, postes e placas de sinalização de trânsito, decoravam as ruas das cidades e traziam, juntamente com a arte, ideias e conceitos. A exemplo, o índiozinho Xadalu, criado pelo artista Dione Martins, ficou famoso nas ruas de Porto Alegre. Conhecida pelo apelo à injustiça social sofrida pelos nativos na colonização da América, o desenho busca relembrar a existência dos índios. O artista teve seus trabalhos gráficos colados pelo mundo e admirado por fãs. Embora os stickers ainda possam ser vistos nas ruas, esse tipo de prática não é tão comum quanto foi na década passada. É preciso ressaltar, no entanto, que ela emerge revitalizada nos meios digitais, especialmente nas mensagens trocadas em redes sociais. Afinal, na era da internet, as pessoas perderam o hábito de trocar figurinhas ou adesivos pelo correio. Em 2011, o Japão lançou um aplicativo, o Line, que permitia aos internautas conversarem, trocarem imagens fixas, vídeos, bem como comprarem, produzirem e enviarem stickers. Em outubro de 2018, o Tilt, canal sobre tecnologia do UOL, divulgou uma matéria intitulada Figurinhas começam a chegar no WhatsApp, veja como usar, para instruir especialmente os usuários do aplicativo sobre o modo de utilização de stickers, o qual passava a ser possível a partir das versões específicas de smartphones. Além de frequentar os grupos e trocar com amigos, os usuários de Android e iOS podiam baixar programas sticker.ly para transformar fotos e imagens em figurinhas. Para compartilhar as criações, bastava ir ao ícone que aparece nas opções do teclado entre emojis e GIFs. O aplicativo conta com pacotes de diversos personagens, atores, políticos, cantores e uma infinidade de temas do cotidiano. É preciso salientar, no entanto, que antes de virar moda no WhatsApp, imagens mais básicas já ilustravam os bate-papos no aplicativo Telegram, o pioneiro dessa tecnologia.
Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos. Todo o material recomendado aqui serve apenas para fins educacionais. Nosso objetivo é fornecer acesso aos materiais educativos e inclusivos de excelência que encontramos. O seu, inclusive. Se você detém os direitos autorais de qualquer vídeo ou artigo citado aqui, ou acha que eles não deveriam estar disponíveis em nosso canal, informe-nos e os removeremos imediatamente.